A paz, queridos, mais uma vez aqui, pastor Fernando Pini. Eu quero trazer uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida, que vai mudar a sua história em 2024, amém? Quantos querem se tornar um cristão melhor em 2024? É sobre isso que nós estamos falando. Eu quero trazer uma palavra em alguns minutinhos. Eu prometo ser o mais rápido possível para falar com você sobre como se tornar um cristão melhor em 2024. Provérbios 4:18 vai dizer: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A sua luz, ela pode começar pequena. Você acabou de aceitar Jesus, você acabou de se converter, você acabou de entrar na casa do Pai, você pode falar: mas minha luz ainda é pequena, eu sou um novo convertido, mas a Bíblia fala que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E eu profetizo que esse dia vai chegar na sua vida, amém? 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando eu leio esse texto, eu posso entender que um cristão aprovado é um homem e uma mulher que conhecem a palavra de Deus. Um cristão aprovado, um obreiro aprovado, é um homem e uma mulher que tem intimidade com as Escrituras. E eu posso entender, ao ler esse texto, que uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela está reprovada. Mesmo no livro de 2 Timóteo, Paulo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo vai falar a Timóteo assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra de Deus que vai te aperfeiçoar. É a palavra de Deus que vai te transformar em um cristão melhor. É a palavra de Deus que vai mudar a sua mente, que vai mudar os seus hábitos, que vai mudar a sua vida. Então, se em 2024 você quer se tornar um cristão melhor, leia a palavra de Deus. Amém? E eu queria trazer para você uma pesquisa que foi feita pelo Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos. E essa pesquisa ela vai falar acerca dos efeitos que a Bíblia causa na sua mente. Você sabia que quando o pastor ele faz a leitura na igreja, você só acompanha somente lá na igreja, você não pega mais na palavra de Deus durante a semana, o efeito da palavra de Deus na sua vida é praticamente zero? Os cientistas do Centro de Engajamento Bíblico, ao realizar os estudos, eles puderam entender, eles chegaram à conclusão que se você lê a Bíblia uma vez por semana, o efeito na sua vida é quase mínimo. Se você lê 2 vezes por semana, o efeito ainda é baixo. 3 vezes por semana, as coisas já começam a melhorar. Mas os cientistas descobriram que se você lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, o sentimento de solidão cai 30%, raiva 32%, problemas conjugais caem 40%, o alcoolismo 57%, o sentimento de estagnação espiritual cai 60%, contato com a pornografia 61%, e no quesito positivo, ler a Bíblia 4 vezes ou mais por semana aumenta o seu entusiasmo de compartilhar a sua fé em 200%. Formação de discípulos, 230%. E guardar a palavra de Deus na mente e no coração, em 400%. Se você quer ser um cristão melhor, leia a palavra de Deus. E você pode estar se perguntando: por que eu preciso ler a Bíblia para me tornar um cristão melhor? Porque quem conhece a palavra de Deus se desvia do pecado. Salmo 119:11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo Salmo 119, no versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus para me tornar um cristão melhor? Porque é a palavra de Deus que vai te fazer amadurecer. Em Gálatas 4, versículo 1, vai dizer que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está
baixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, Deus, ele tem grandes coisas. Deus conquistou tudo para você na cruz do Calvário. Todas as bênçãos já foram entregues a você. Tudo aquilo que Deus preparou, conquistou, é seu. Mas muitas vezes você não toma posse porque lhe falta amadurecimento. E o que vai te fazer amadurecer é a palavra de Deus. A falta de amadurecimento demonstra a tua falta de leitura da palavra de Deus. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus para me tornar um cristão melhor? Porque a palavra de Deus, ela retira toda a carnalidade da sua vida. Em 1 Coríntios 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite os criei e não com carne, porque ainda não podies, nem tampouco ainda agora podes. Você quer saber se um crente da tua igreja está lendo a Bíblia? É só olhar a vida espiritual dele. Olha como ele se porta. Olha como ele se adora. Olha como ele recebe a palavra de Deus na sua igreja. É a palavra de Deus que retira a carnalidade da tua vida. Por que que eu preciso ler a Bíblia para me tornar um cristão melhor? Porque o que vai te fortalecer no dia da adversidade é conhecer a palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, José acaba de assumir o povo. Moisés morreu e agora Josué é um líder. E a palavra de Deus, quando nós lemos esse capítulo, eu posso entender que Josué estava preocupado, estava temeroso, porque Moisés era um homem que conhecia Deus, Moisés era amigo de Deus, Moisés, além de tudo isso, de ser o principal, de ser amigo de Deus, ele ainda era um cara extremamente culto, ele foi criado e treinado no Egito para ser um general, ele conhecia diversas línguas, ele conhecia de lei, ele conhecia de administração, ele conhecia de comandar um exército. E Josué a vida inteira foi escravo, seus pais foram escravos, seus avós foram escravos, e ele começa a ter, como eu posso estar na frente desse povo, o povo de Deus? E o Senhor Deus fala com ele. Lá no versículo 3, lá no versículo 2, ele já começa a falar assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta agora, pois passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como herança, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém vos poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e assim Deus será contigo. Essa é a palavra dele para você. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer tudo o que a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. 5. Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus para me tornar um cristão melhor? Porque o que vai te manter firme e de pé no momento da tentação é conhecer a palavra de Deus. Você lembra da tentação de Jesus? Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites e o Espírito leva ao deserto para ser tentado por Satanás. E chega Satanás e fala: tá com fome, Jesus? Ué, você não é o Filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão e você vai matar a sua fome. E o que Jesus fala para Satanás? Satanás, está escrito na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Não satisfeito, Satanás pega Jesus, leva ele no pináculo do templo e fala: lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos ele dará ordem para que não tropece com teu pé em pedra. Satanás começa a citar a palavra de Deus, já que ele falou da Bíblia, eu também conheço a Bíblia, então ó, a palavra de Deus diz que ele dará ordem aos seus anjos para que tu não tropece com teu pé em pedras. Então se lança daqui que nada vai acontecer contigo. Tu não é o filho de Deus? E Jesus fala: Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não satisfeito, Satanás pega Jesus e leva ele ao mais alto dos montes e fala: olha isso aí, mostra ele todos os reinos, mostra toda a terra e fala: tudo isso te darei se prostrar, me adorares. Jesus fala: Satanás, mais uma vez, está escrito na palavra de Deus: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então, Satanás, mete o pé, sai daqui, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o verbo que se fez carne e habitou nessa terra para salvar a humanidade. Satanás tem que meter o pé, foge. E diz a palavra de Deus que vem os anjos e os servos. E Jesus sai dessa tentação vitorioso. Então, o que vai te manter firme no momento da tentação, no momento que ela chega diante de você e bate a sua porta, é declarar a palavra de Deus, é dizer o que está escrito na palavra de Deus. Então, se você quer se tornar um cristão melhor em 2024, leia a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.